Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos no vídeo de hoje resolver uma questão de concurso editada pela FGV, a banca da FGV, concurso para oficial de justiça, avaliador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos lá, vejam bem. Citado em uma ação de cobrança, o réu admitiu em sua contestação a existência do débito, alegando, porém, então ele admitiu, mas alegou, porém, ter realizado o seu pagamento no tempo e modo devidos. Esse argumento constitui. Então aqui a questão está querendo saber dos senhores as espécies, modalidades de defesa. Na contestação, o réu apresenta as suas alegações defensivas, como nós vimos já no curso, suas defesas. E basicamente a defesa pode ser de mérito ou a defesa pode ser processual. Defesa de mérito que pode ser direta, quando ele nega a ocorrência do fato constitutivo que o autor alega ter, ou a defesa de mérito indireta, que é aquela na qual o réu, a princípio, concorda com a ocorrência do fato constitutivo alegado pelo autor, mas acrescenta outros, que são impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Bom, vamos lá. Como é que se deu aqui a situação? O réu admitiu. Então, se ele admitiu, a hipótese é de defesa de mérito direta? Não, porque na defesa de mérito direta, o que ele faz é negar a negativa. Aqui ele admitiu. Só que ele não parou por aí. Óbvio que se o réu só admite, seria reconhecimento da procedência do pedido, né? Não é disso que se trata. Ele admitiu e alegou, porém, ter realizado o pagamento no tempo e modo devidos. Qual é a natureza do pagamento? Veja então que ele alega fatos novos aqui, ó. Ele alega um fato novo. Isso é próprio da defesa de mérito indireta. O fato novo pode ser impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O pagamento é um fato eminentemente extintivo. Lembrem-se lá da aula de direito das obrigações. O pagamento extingue a obrigação. A defesa processual, ela é resumidamente elencada no artigo 337, que são as chamadas questões preliminares. As questões preliminares vai lá dizer incompetência do juízo, coisa julgada, ausência de condições da ação,
incorreção do valor da causa, concessão indevida da gratuidade de justiça, falta de pressupostos processuais. Vejam lá o artigo 337. São basicamente vícios processuais. Vícios processuais que impeçam o andamento do processo. Ok? Tendo feito essa explanação geral, vamos a cada uma das hipóteses. A linha A, esse argumento constitui uma questão preliminar. A questão preliminar, como nós vimos, é aquela do artigo 337. Seria uma defesa processual. Não, vejam lá o artigo 337. Ele não alegou nenhuma das hipóteses do artigo 337. Ele só alegou que ele pagou. Pagamento é uma questão de direito material. Pagamento não é um aspecto processual. Pagamento é mérito. Então, não é uma questão preliminar. Ele teria alegado uma questão prejudicial. O que seria uma questão prejudicial? Veja bem. As questões... Bom, primeiro, o que é questão? Questão é ponto controvertido. Tecnicamente, questão significa ponto controvertido. Questão, ela pode ser independente uma da outra. As questões, né? As questões podem ser independentes uma da outra. As questões podem ser, portanto, independentes uma da outra, como podem ser vinculadas. Pode ser que tenha um vínculo entre uma questão e outra. Esse vínculo pode ser da ordem preliminar, que foi a que nós já mencionamos ainda há pouco, ou prejudicial. Então, a preliminar e a prejudicial se assemelham por ter uma questão antecedente e uma questão principal. Uma questão prévia e uma questão posterior. E um elo que as une, uma vinculação. Na questão preliminar, muito resumidamente, o elo de vínculo que tem entre a anterior e a posterior, entre a questão processual, como nós vimos aqui do artigo 337, e a questão posterior, que em regra é o mérito, o que une um ao outro, é que a depender do julgamento da questão preliminar, você vai impedir você vai impedir a resolução da principal. Imagine se acolhe-se o argumento de coisa julgada. A consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 485. Por isso que as hipóteses do artigo 337 são qualificadas como preliminares, porque eles têm potencial, nem todos geram diretamente, mas têm o potencial de virem a gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito, impedindo, portanto, a análise do mérito. Já na questão prejudicial, não. Na questão prejudicial, nós temos uma questão prévia e uma questão posterior. Só que o que une uma questão à outra não é que uma pode impedir a análise da outra. Não é isso. Muito pelo contrário. A relação que há entre elas é de condicionamento. Então, a resolução de uma, a depender da resolução de uma, nós teremos o condicionamento. Por isso que o nome de prejudicial. A depender do julgamento da questão prévia, o julgamento da questão posterior está prejudicado. Já está meio que julgado. O grande exemplo é a paternidade em relação aos alimentos. O juiz vai ter que analisar primeiro se há relação de paternidade. Aí ele vai afirmar, é pai. Ele vai julgar os alimentos? Vai. Provavelmente para dizer que condena a pagar os alimentos. Agora inverte a situação. Se ele julgar a relação de paternidade como não havendo a relação de paternidade, ele vai julgar os alimentos? Vai. Provavelmente para dizer que não tem que pagar os alimentos. O direito civil trata de algumas hipóteses excepcionais, tanto para um caso como para o outro, enfim, eu estou tratando aqui da regra. Então, sendo pai, em regra vai ter que pagar, não sendo pai, em regra não vai ter que pagar. Tá vendo? Isso é uma questão prejudicial. O julgamento da questão prévia condiciona o julgamento da questão principal, posterior. Ao julgar a questão antecedente, o julgamento da questão principal está prejudicado, já está pré-julgado. Ok? Então, vamos voltar.
o pagamento isoladamente, ele só alegou o pagamento. Ele falou que pegou dinheiro emprestado e já pagou. Isso é uma questão prejudicial? Não, ele nem falou de uma outra questão, o enunciado nem falou que tem um vínculo com uma outra alegação. Então, não é uma questão prejudicial. Trata-se, segundo a questão, a linha C, de uma defesa direta de mérito. O que a defesa de mérito direta nos faz? Negar a ocorrência do fato constitutivo. E na questão ele admitiu que pegou o dinheiro. Ele admitiu a existência do débito. Então, evidentemente, não é uma defesa de mérito direta. É até uma defesa de mérito, só que não é direta. A linha D é uma defesa indireta de mérito. Já vimos que ela é de mérito e que não é direta. Aqui está falando que é indireta. A indireta é aquela que concorda com o fato constitutivo e apresenta um novo fato, que pode ser impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse caso, foi extintivo. Então, me parece que a linha D está correta. Vamos destacar aqui, vamos tirar só a prova dos 9. Vamos ver ali, a alternativa é. Esse argumento, essa alegação constitui um reconhecimento da procedência do pedido. Eu mencionei isso ainda há pouco. Não é reconhecimento da procedência do pedido, porque ele não se limita a reconhecer, a admitir a existência do débito. Ele faz isso, mas ele traz um argumento a mais. Eu destaquei aqui, ó. Ele alega um fato novo, qual seja que ele já pagou. A sua defesa, portanto, está aqui. A sua tese defensiva é o pagamento, defesa de mérito indireta. Então, não é o reconhecimento da procedência do pedido. Ele não se limita a reconhecer o fato constitutivo. Ele reconhece o fato constitutivo e acrescenta uma outra argumentação. Então, realmente, o gabarito é a letra D. Letra B de Diego, esse que vos fala. Aqui eu trouxe para os senhores uma passagem doutrinária do professor Fred Didier. Eu vou ler somente a primeira parte, depois os interessados podem dar pausa na tela e tomar a consideração completa, tá certo? Bom, vamos lá. Aspas para o professor Didier. Considera-se defesa direta aquela em que o demandado se limita a negar a existência dos fatos jurídicos constitutivos do direito do autor ou negar as consequências jurídicas que o autor pretende retirar dos fatos que aduz. Embora reconheça a existência dos fatos, nega-lhes a eficácia jurídica pretendida em conduta que se denomina de confissão qualificada. O réu, ao assim defender-se, não aporta ao processo nenhum fato novo. Se a defesa do réu limitar-se à impugnação direta, não haverá necessidade de réplica, manifestação do autor sobre a contestação. Artigos 350 e 351 do CPC. Só se pode falar de defesa direta de mérito, pois todas as defesas processuais são indiretas. O demandado apresenta a defesa indireta quando agrega ao processo fato novo, que impede, modifica ou extingue. Então, defesa indireta quando agrega ao processo fato novo que impede, modifica ou extingue o direito do autor. Isso acontece quando o demandado aduz uma exceção substancial ou uma objeção substancial, e aí depois os senhores leiam com mais calma, dando pause na tela. Tá certo? Então, meus amigos, é isso. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até uma próxima.